Olá pessoas, e esse é mais um vídeo meu na internet. Bom, esse vídeo aqui, tá, pra deixar claro, não vai ser um vídeo informativo, é um vídeo de desabafo, tá, e eu vou tentar não transformar ele num vídeo revolta. Bom, eu tenho um monte de amigos professores, a maioria deles são professores de biologia, né? Eu mesmo já dei muita aula, apesar de que agora eu tô afastado porque eu tô me dedicando a outros aspectos da minha vida. Esses meus amigos dão aula em ensino fundamental, médio, tanto de escola particular quanto pública e ensino superior também. E várias vezes eu escuto um monte de absurdos que esses meus amigos são obrigados a aguentar calados, né, sem poder falar nada, com medo de perder o emprego. Então eu vou falar aqui de um monte de situações que tem acontecido com esses meus amigos e com outros casos que eu tenho visto na internet também. Então, antes de qualquer pessoa vir me criticar por algo que eu venha falar, eu quero dizer que eu sei que existem exceções a tudo que eu vou dizer aqui. Então, quando eu disser aquilo que os professores estão sofrendo, eu sei que existem professores ruins, mas eles não são o caso da minha argumentação aqui. Eu sei que existem alunos que são injustiçados, eles também não são o exemplo que eu quero tratar nesse vídeo. Quem entendeu o recado é porque está incluso. Quem não tiver incluso, desconsidere esse vídeo, tá? Só apertar no xizinho ali, acabou. Bom, falar um pouco sobre educação. A educação hoje está bem menos elitizada comparando com um período do passado recente da nossa história. Hoje você tem camadas bem pobres e miseráveis da população que estão frequentando a escola, né? Coisa que antigamente não acontecia. Nem que seja só para ter onde comer, só para poder ter a merenda, mas frequenta a escola. Apesar dos níveis de evasão da escola depois das primeiras séries ainda ser muito alto no Brasil. Aí foi exatamente para impedir a evasão escolar que eles inventaram aquela história de você não poder reprovar mais de série. Ou seja, o aluno, ele passa de série, mesmo tendo tido uma nota insuficiente no ano anterior, mas aí ele faz acompanhamento, recuperações, não sei. Funcionou, a evasão escolar diminuiu. Mas você tem um efeito colateral horroroso. Você tem, literalmente, milhares de analfabetos funcionais completando o ensino médio. Fantástico! Pelo menos antes era mais fácil de você saber distinguir aqueles que eram analfabetos daqueles que eram instruídos, né? Era só ver quem tinha diploma, né? Agora você não tem como saber mais, né? Porque os dois têm diploma. Aí hoje os pais, ou qualquer responsável, sei lá, avô, avó, tio, tia, vizinho, padrinho, madrinha, larga o jovem na escola e espera que a escola seja a única responsável pela educação dele. Aí quando o rebento faz alguma merda, a culpa é do professor. Seja rico, seja pobre, a culpa é sempre do professor. Eu vou contar o que aconteceu com uma amiga minha, tá? Ela dá aula em escola pública e tinha um aluno que estava causando lá na aula dela. Ela solicitou que o aluno se retirasse da sala para não atrapalhar os demais. Sabe o que o aluno fez? O aluno deu um soco nela. Ele deu um soco na minha amiga, um soco na professora. Aí chamaram a mãe da criatura. Sabe o que a mãe falou? Que a professora não estava sabendo educar o filho dela. Ela falou que a culpa era da professora, a culpa era da minha amiga. No fim das contas, o moleque foi expulso do colégio. Mas na hora, a minha amiga não pôde falar pra mãe desse aluno o que ela realmente merecia ouvir. Então eu vou lavar a alma dela aqui falando mais ou menos o que ela deveria ter dito. Mulher, você vem falar que a culpa do seu filho ter dado um soco na professora, a culpa é da professora. Então deixa eu te falar de quem é a culpa, dona mãe. A culpa é sua! A culpa é sua que não fechou as pernas quando devia, sabe? E é isso mesmo. Ninguém é obrigado a ter filho. Se não queria ser mãe, não precisa ser mãe. Se não tem condições mínimas de ser uma mãe decente, você pode tomar pílula, você pode usar camisinha, você pode praticar castidade, qualquer coisa. Mas uma vez que a porcaria da criança nasceu e você assume responsabilidade sobre ela, então a responsabilidade é sua. Há um tempo atrás, e eu ainda peguei uma parte desse tempo, se você tomava bronca dos professores, você chegava em casa e tomava bronca dos seus pais, sabe, por ter feito alguma arte, por ter aprontado alguma coisa na sua escola. Agora quem toma bronca é o professor. Desde quando os filhos passaram a mandar nos pais? O problema de hoje é que o pessoal tem filho e nem sabe se quer ter filho, se não quer. Muita gente tem filho e dá pros avós criarem. Quando tem sorte, dá pros avós criarem. Ou deixa pra empregada criar. E não tô menosprezando aqui as empregadas e os avós não, viu? É porque quando existem os pais, quando eles não morreram e tal, a criança ela vai automaticamente obedecer a ele. É a eles que ela deve satisfação. Então vai ficar aquela coisa que quando chegar a empregada falar alguma coisa pra criança, a criança vai falar: você não manda em mim, você não é minha mãe. Sabe? Todo mundo sabe como é que é. Enfim, e os pais continuam vivendo como se não tivessem tido filho nenhum, sabe? Continuam saindo, continuam fazendo
fazendo as coisas deles. Quando o filho enche o saco, fica carente, quer atenção, eles dão um presentinho pro filho. Aí varia dependendo de qual é a classe, se é mais pobre, se é mais rico. Que é pra compensar a ausência. Compensar a ausência não, papai e mamãe. Compensar a negligência. É diferente de ausência. Vocês é que tem que ensinar respeito pro seu filho. O professor às vezes até faz isso, mas não é obrigação dele. Essa mesma amiga minha contou um caso parecido de um outro aluno que também quis bater em todo mundo. E aí o pessoal foi chamar os pais dele, mas não conseguiu, porque o pai tinha morrido e a mãe estava presa por tráfico de drogas. Ok, aí é um outro ponto que eu não vou abordar aqui, tá? É só pra dizer que eu tô ciente dessas realidades diferentes que existem. Eu não ignoro esses problemas, mas se ponham no lugar do professor. Ele ganha uma miséria, uma merreca ridícula, um salário miserável e ainda tem que se sujeitar a uma insalubridade dessas. Não me admira que ninguém queira dar aula em escola pública. Sabe, agora vou falar outro caso. Tem um amigo meu que dá aula em escola particular. Ele não consegue controlar os alunos, porque quando ele dá bronca nos alunos, os alunos chegam e falam assim: aí, professor, eu pago teu salário aí. Eu pago teu salário. Sabe quem que coloca isso na cabeça do moleque ou da menina? Os pais! Os que deveriam ser responsáveis, que na verdade são irresponsáveis. Sabe? E aí, eles jogam o diretor contra a parede. Por quê? Porque eles agem como se tivessem assinado um contrato de prestação de serviços, mais ou menos quando você assina um contrato, sei lá, com alguém que vai fazer uma reforma na tua casa, e se o filho tira nota baixa, eles vão reclamar lá na diretoria: por que meu filho tá tirando nota baixa? Eu pago vocês pro meu filho tirar nota alta. Aí se o diretor fala que o seu filho é um vagabundo, eles vão falar que a culpa é do professor que não tá educando o filho direito. Eu vou parafrasear o Alborguete aqui agora: vai a merda! Esses pais não sabem nem o nome completo dos filhos. E aí, pra parecer que faz alguma coisa, nessas horas aparece pra falar, pra cantar de galo, pra dizer que faz alguma coisa. Aí é fácil. Uma vez eu fui numa reunião de pais e mestres, e as mães daqueles alunos que eram os piores do colégio eram aquelas que ficavam quietinhas, sentadinha no canto. Aí se alguém cutucava, falando o nome do filhinho dela, ela vinha cheia de palavrinhas, coisas: ai, não sei o que, porque o meu filho, vocês não sabem tratar meu filho. Se enxerga! Vai olhar no espelho primeiro, sabe? Vai resolver os problemas dentro da tua casa primeiro, antes de jogar a culpa em cima dos outros. O professor já tem dor de cabeça demais pra se preocupar, pra ainda ficar tendo que educar o mínimo pros alunos, que deveriam ter recebido isso de casa. Vamos agora pra faculdade. O mercado de trabalho começou a cobrar a faculdade das pessoas. Aí começou a pipocar um monte de universidade particular em tudo quanto é canto. Sem problema. Mais empregos para professores, mais cursos para os alunos se matricular, mais alunos com nível superior. O MEC exige um mínimo para a abertura de um curso, ou seja, por mais precário que um curso seja, o mínimo ele vai oferecer por exigência do MEC. Certo? Errado! Sabe qual a diferença entre uma faculdade boa e uma faculdade ruim? São os professores que são ruins? Não, definitivamente não. Tem professores ruins e professores bons, mas eu sei de professores que dão aula em faculdades particulares novas e são excelentes professores. A culpa é porque as condições da faculdade são precárias? Às vezes são precárias mesmo, mas mesmo assim, pode ser que eles sejam precárias em oportunidades, mas no geral o mínimo tem. Também não é esse o motivo. Ah, os alunos são burros e mal preparados. Também não. Você tem alunos, claro, que são mais mal preparados que os outros, mas no geral você tem bons alunos também nessas faculdades. Então qual o problema dessas faculdades plim-plim que aparecem por aí, que elas são piores que as outras? Todo mundo passa, sabe? Se um aluno bom estuda, se esforça, se forma nessas faculdades plim-plim, ok, ele consegue o diploma dele como esperado. Nas faculdades ruins, aqueles alunos que não têm a menor condição de se formar também se formam. E isso é o que não acontece nas faculdades boas. Esse é o ponto com as universidades ruins de hoje. Um amigo meu dava aula numa dessas faculdades de biologia, né, novas por aí. Ele estava dando aula no 4º ano de biologia. E ele falou um termo que quem fez biologia, né, aprende logo no 1º ano, que é autótrofo e heterótrofo. Na verdade, você aprende isso até no colégio, mas enfim, os seres vivos que produzem seu próprio alimento e os que precisam consumir. É coisa simples, básica. Ele falou o termo autótrofo ou heterótrofo, sei lá, para alunos do 4º ano de biologia. Uma das alunas levantou e falou assim: ah, professor, fala direito aí, fala uma língua que a gente entenda. Aí me fala, como é que uma aluna dessas chegou no 4º ano? Você quer fazer biologia sem aprender nome? Sabe, a mesma coisa que querer fazer direito sem aprender lei. Sabe como que ela chega? Porque ela assinou um contrato. Ela assinou um contrato com a faculdade de compra e venda. Ela paga a faculdade e ela quer o diploma dela. O professor, apesar dele ser obrigatório, ele está atrapalhando esse negócio entre a faculdade e o aluno. O aluno se sente lesado por não conseguir adquirir o diploma dele. Meu amigo reprovou essa aluna. Mas essa aluna, ela vai se formar. E ela não vai se formar porque ela sabe das coisas. Ela vai se formar porque faz parte do jogo, do negócio. Aí depois ele foi demitido, porque ele tinha mestrado, estava fazendo doutorado, e essas faculdades não respeitam as normas de contratar professores que tenham mestrado ou doutorado. Eles geralmente contratam professores que sejam só especialistas, e aí eles contratam alguém depois, doutor de verdade, só para assinar os papéis que precisa. Parece que pouca gente entende
que você tem que ter no mínimo um título a mais do que aquele que você está ajudando os seus alunos a conquistar, sabe? Que é uma coisa que, pelo visto, o pessoal esqueceu completamente quando sugeriu aquela lei 220/2010 do senador Álvaro Dias, que é formado em história, deve ter sofrido algum problema de amnésia espontânea global. Esse projeto de lei dispensava os professores universitários de terem mestrado e doutorado, eles poderiam ter só uma especialização, desde que eles fossem contratados em regime temporário. Eles falaram que isso era para ajudar a democratização da educação superior do Brasil. Isso, na verdade, é para institucionalizar o subemprego na educação superior do Brasil. Porque imagina, o cara não ia precisar ter carteira assinada, ele ia se contratar temporariamente, já ia ganhar uma merreca mais baixa do que ele já ganha, e miraculosamente ela foi arquivada. Num rompante de lucidez do Haddad, que no meio de tanta cagada, pelo menos bloqueou esse projeto de lei. Por fim, eu quero só contar um caso de um outro amigo meu que é professor, ele dá aula numa universidade do interior do Nordeste. Até pela distância e pela dificuldade de chegar, são poucas as pessoas que querem ir até lá para dar aula nessa universidade. Então são muitos professores de São Paulo aqui, inclusive a coordenadora do curso. O meu amigo pegou prova dos alunos, escrito coisas grosseiras, além de um português ininteligível, tinha coisas do tipo braço com 2 S's. Aí ele falou, ele queria descontar, já que ele está formando profissionais, ele queria descontar os erros de português. Aí a coordenadora, a diretora, sei lá, falou: ai, mas coitados, eles moram aqui no sertão, é uma luta para eles fazerem faculdade, você não pode ser tão exigente com eles, cada passo para eles é uma vitória. Aí meu amigo não pôde responder para a coordenadora dele o que deveria ter respondido, então eu vou responder pro meu amigo: dona coordenadora, enfia essa síndrome de coitadinho no rabo, sua arrogante de merda. A senhora acabou de menosprezar a capacidade intelectual dos estudantes do Nordeste. Você acha que só porque eles são coitadinhos eles não conseguem aprender? Você acha que só porque eles sofreram muito na vida eles têm o direito de passar sem saber porcaria nenhuma? Não se constrói excelência desse jeito. Se ele teve a capacidade de vencer 1 milhão de batalhas até chegar na faculdade, então ele consegue vencer a batalha de escrever português direito. Agora, passando a mão na cabecinha dele, como se fosse magnânima, ensinando os pobres mortais, sabe, você não está ajudando nem os alunos e nem o ensino do Brasil. Se o aluno não consegue aprender essas coisas, sinto muito, ele não vai ser um bom profissional, ele não tem condições de se formar. Qual é o problema nisso? Tem um monte de coisa que você pode fazer por aí sem precisar de faculdade. É essa permissividade, é esse descaso que faz um monte de profissional de bosta que você tem pipocando por todo o país. E não é culpa só do aluno, é da instituição também. É por isso que as empresas estão contratando gente de fora, porque não tem mão de obra especializada no Brasil. E o professor que tenta fazer alguma coisa pelo aluno, ele é punido, ele é demitido, ele sofre represália. O sistema de educação em qualquer lugar do mundo, e principalmente educação superior, ele tem que ser meritocrático. O aluno que se esforça e vence, passa. O aluno que se esforça e não vence, tem uma segunda chance. O aluno que não se esforça, dança. É assim que tem que ser. E não é assim que tem acontecido no Brasil. Enquanto isso mudar, pode fazer programa de aceleração de crescimento, pode dar Bolsa Família, pode fazer o que for. Não tem futuro no Brasil, não tem país desenvolvido, não tem bosta nenhuma. Tá certo? Então esse foi o meu recado de hoje. Desculpa a raiva e um abraço.